No ar, Plenitude, o programa do Centro Espírita Joana de Ângeles. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos. Olá, queridos amigos, queridos ouvintes, nossos espectadores, como é bom estarmos juntos novamente. Eu, você e Joana de Ângeles. E hoje com um bate-papo muito gostoso, um bate-papo muito especial. Nós vamos falar com um convidado querido, um convidado amigo, psicólogo, que vem aqui para falar de assuntos muito pessoais, sim. Olha só, pega aí, anota tudo com a tua canetinha, presta atenção, porque a gente começa desmistificando várias coisas e fazendo uma catarse. Nós estamos aqui com Sérgio Breves, já amigo da nossa equipe e que estamos novamente juntos. Tudo bem, Sérgio? Tudo ótimo. E muito obrigado pelo amigo aí, que é gostoso isso. A gente sempre faz um bate-papo gostoso, muito, né? Muito tranquilo. Sérgio, os sentimentos, eles são uma aquisição do espírito com E maiúsculo? Ou é uma elevação de sentimentos ou o quê? É, no fundo, tudo isso, não é? Conforme nós vamos crescendo, tendo experiências nas diversas situações de vida, né? Nos diversos corpos, nas diversas existências, a gente vai colocando para dentro, não é? Informações e nós vamos trabalhando isso dentro de nós, né? Então, de início, né, os espíritos até nos mostram bem isso, de início é muito mais o instinto, são emoções mais grosseiras, mas que conforme nós vamos interagindo, não é? Como você falou, você é tão gostoso, o amigo, é o tipo de coisa que cativa. Então, se eu me sinto cativado, eu aprendo com você que chamar o outro de amigo é gostoso, não é? Então eu vou colocando essas informações para dentro e, logicamente, eu vou começar a usar isso nas nossas relações. Então, o sentimento, as emoções, isso tudo está muito ligado, né? E depende, logicamente, da nossa evolução espiritual. E para que a gente evolua, a gente vai absorvendo as coisas boas, os exemplos bons da nossa vida. Com certeza. Sérgio, é possível a gente controlar os sentimentos? É. Quanto mais embrutecido nós somos, mais difícil é controlar sentimentos. Mas conforme nós vamos entendendo que os sentimentos mais grosseiros, mais animalizados, eles nos trazem dor, né? Aí nós vamos nos preparando para esse controle. Não é? É um trabalho mental, isso entra a questão da vontade, né? A questão do empenho, vamos escorregar várias vezes, tropeçar várias vezes, mas a cada atenção que nós damos, a questão de como foi bom, né? Eu não ter escorregado, não ter entrado num clima, num desequilíbrio, num clima ruim, isso vai fortalecendo, não é? E aí vai se tornando cada vez mais fácil. Agora, toma tempo, não é? E muita vontade. Não é? Porque tem um detalhe, não é? Nós somos viciados bioquimicamente nas nossas emoções. Eu não sou viciado em raiva, eu não sou viciado em tristeza. Eu sou viciado na bioquímica que o corpo produz quando eu tenho um sentimento desse. Então, quando eu tenho raiva, eu produzo, né, as glândulas endócrinas, elas produzem determinados neurotransmissores, determinados hormônios. E o corpo se vicia nisso aí, né? Da mesma forma, eu começo a me viciar, no bom sentido, não é? Na endorfina, né? Nos neurotransmissores do prazer, da satisfação,
Ou seja, eu passo, né, nessa mudança de atitude, eu passo a perceber como é gostoso determinada emoção, determinado procedimento, determinado comportamento. É por aí. Caprichou. Divaldo Franco, ele recomenda a substituição progressiva dos sentimentos nocivos por outros elevados. Como que a gente pode fazer isso assim no dia a dia? Porque tem que manter uma certa vigilância para fazer isso, né? Pô, com certeza. A coisa pega. É programação. É programação assim. Eu já me conheço, eu já conheço uma determinada situação, ou no trabalho, ou dentro de casa, ou com a família, ou na casa da sogra, não é? Eu já conheço, já sei o que vai acontecer. Quando eu sei o que vai acontecer, eu percebo que eu reajo de uma determinada forma e é isso que me provoca sentimentos desequilibrados, ruins, mais pesados. Se eu já sei disso, eu me planejo para fazer diferente. Então é planejamento mesmo, como aqui no Seja, você se planeja para uma semana espírita, para um encontro, para um simpósio, tem um planejamento. Logicamente, numa menor escala, eu me planejo para fazer diferente. E aí, quando eu faço diferente e peso o que é que eu estou sentindo agora em comparação ao que eu sentia antes, isso vai reforçar a minha mudança. Então, a cada degrau que eu vou galgando em deixar para trás a atitude que eu sempre tomava, não é? Isso é um reforço de mudança. Então, como é que a gente muda? Mudando. Né? Mudando. Mudando. Boa resposta. Mudando, não é? E prestando atenção no como foi melhor, ligado àquilo que nós falamos na questão anterior, né? Ligados à satisfação pessoal. O corpo sente isso, né? E como o corpo fala com o espírito, né? Ele vai passar para o espírito sensações agradáveis que ele, corpo, está sentindo, né? E eu, como espírito, vou absorver essa mudança. Ou seja, em realidade não é difícil, mas é trabalhoso. É trabalhoso, exatamente. Não é difícil, é trabalhoso e requer perseverança, né? Atenção, perseverança. Tudo é treinamento mesmo ali. É treinamento mesmo. Vigia, 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 e para completar, vigia mais um pouco. É o sentimento que gera emoção ou é o contrário? É via de mão dupla. Porque o que é que me excita a dar uma resposta? É um estímulo. As pessoas, eu acho que confundem um pouco sentimento e emoção. Ou eu acho, às vezes, que a maioria acha que é a mesma coisa. Sentimento e emoção é a mesma coisa. Eu acho que não compreende que tem uma nuance muito diferente aí. Dá uma explicadinha para os nossos Por exemplo, espectadores. sentimento. Gosto de você. Né? Nesse momento, permanece esse sentimento. Gosto de você. Sim. Emoção. Quando você chegou, não é? É gostoso estar com você, abraçar, beijar. Houve uma emoção. Uma né? alegria. Uma alegria. Né? Isso. Essa emoção serenou, voltou a um patamar normal e nós estamos conversando. Permanece o sentimento. A emoção que eu senti quando você chegou, essa voltou a um equilíbrio. Acalmou, não é? pronto, acabou. Então, é um sentimento de não gostar de alguém. Eu não gosto de alguém. Mas, quando eu chego perto dessa pessoa, a emoção é de incômodo, de raiva. E aquele né? impacto de... Exatamente. Leca. Se eu não estiver com essa pessoa, se eu não tiver contato, não surge uma emoção ruim ou boa, não é? Sim. Mas permanece o sentimento de não gostar ou de gostar. Essa é a nuance, né?
Perfeito. Entre sentimento e emoção. E voltando lá, né, completando a pergunta, o que vem primeiro, o sentimento ou a emoção? O que move? E aí eu acredito que seja o que está acontecendo no momento. Não é? Eu posso não conhecer uma pessoa e ter um primeiro contato. Né? E não mover emoção nenhuma também naquele momento, Sim, né? Exatamente. Né? Mas se houver um choque, alguma coisa, isso vai provocar uma emoção que gera uma questão de sentimento. O sentimento ele vai brotando, ele vai nascendo, Isso. né? Com a convivência, com a relação, com gestos de gentileza, de delicadeza, né? Não precisa muita coisa, mas entre a amizade de duas mulheres, dois homens, um casal, seja lá o que for, um núcleo de pessoas, um grupo, quer dizer, aquilo vai realmente crescendo pela gentileza, pela delicadeza em que as pessoas se aproximam, né? É isso. Então a docilidade é que faz brotar realmente os laços que aproximam as pessoas, né? Perfeitamente. É isso Oh, aí. coisa boa. Emmanuel, ele diz que mesmo quando o desejo de fazer o bem ainda não é espontâneo, devemos fazê-lo, nem que seja por interesse, porque a prática da caridade espontânea nasce do hábito. Isso significa que podemos cultivar bons sentimentos? Com certeza. Né? Eu não sei se você se lembra, já falei isso uma vez aqui, não é? Numa palestra. Eu me lembro que dei o exemplo de um professor que eu tive há muito tempo, não é? Que ele dava aula de eletrônica e ele repetia, ele ia, pegava um assunto, voltava, e aí alguém questionou, né? Por que o senhor vai e volta no mesmo ponto? Ele disse, porque comigo ou aprende ou acostuma, não é? Então, é bem por aí. Eu acho ótimo. Conforme nós vamos fazendo, é a questão, não é? Que, vamos voltar aí ao bate-papo anterior, não é? É a questão de eu sentir, não é, uma coisa gostosa por fazer alguma coisa. Né? Por exemplo, no trânsito. Você briga muito, se aborrece. Um dia você chega à conclusão que aquilo ali está muito desgastante para você. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas não mudou em nada. Você ter consciência não mudou em nada. Né? Mas aí eu me preparo, né? Ou você, né? Eu estou falando de você. Nós, não é? Nós nos preparamos para fazer diferente. Então eu vou sair de casa e me preparo. Se eu não vou me aborrecer. Eu sei que vão me fechar, eu sei que vão me passar à frente, tudo isso. E eu não vou me aborrecer. Não é que eu não me aborreça. Eu vou me aborrecer. Mas eu vou segurar a reação que eu normalmente tenho, não é? E não vou reagir àquele estímulo. Porque eu saí atento para fazer diferente. Então, vai acontecer o que normalmente acontece no trânsito. Né? Um trânsito de Rio de Janeiro, que é um caos, não é? Vai acontecer aquilo que eu sei que acontece e me deixa desgastado. Só que eu me preparei. E aí, no trânsito, quando alguém me fecha, aquilo incomoda, né? Dá aquela irritaçãozinha, tipo assim, ai, ai, ai. Isso, mas como eu estou atento a fazer diferente, aí eu faço diferente. Não brigo, não grito, não xingo, né? Me seguro. E é entendendo que fazendo dessa forma fica melhor para mim que eu vou mudando. É tipo assim, eu me propus, né? Hoje não me irritar. Eu sabia que iam me fechar,
porque eu me preparei para tal coisa, Uhum. porém, me preparei também para não me irritar, tá vendo? Fechou, eu senti uma coisinha, mas eu não me irritei, ó. Ganhei 10-0 para mim. Exatamente. É o que Emmanuel É um falou, treinamento. né? É um treinamento, não é? E isso, eu estou usando o exemplo do trânsito, mas a gente coloca isso principalmente dentro de casa. Né? Nós temos que colocar essa ideia dentro de casa. Sim. Né? Trazer para o lar, que é a célula principal da sociedade, trazer para o lar esse tipo de procedimento. Né? E dentro do lar, melhor do que outro lugar, eu conheço as pessoas que estão ali. Eu conheço como é o procedimento de cada um. A intimidade é Intimidade, né? E as pessoas conhecem o meu tipo de proceder também. É dentro do lar que a gente consegue dar grandes passos nessa questão, não é? Com certeza. Mesmo que a gente não faça coisa espontânea, se prepare para fazer e faça. Agora, um assunto que a gente sabe que pula aí pelo meio, direto, que são as redes sociais, né? Ela tem tomado muito espaço de lutas ideológicas por aí para todos os lados. Ao invés de se unir em favor comum verdadeiramente, as pessoas lutam por simplesmente pontos de vista. Né? O meu ponto de vista é esse, quer dizer, as pessoas não se preocupam num todo com a comunidade, com o todo, com o bem-estar coletivo, né? Esse fenômeno promove algum tipo de sentimento coletivo, tipo ódio? Sim, nós vemos isso a todo momento, estamos vendo isso cada vez mais, não é? Essa divisão, essa polarização. Joana já falou isso em livros se referindo a Siddhartha Gautama, né, o Buda, quando ele propõe o caminho do meio. Né? O Cristo fala isso quando ele nos propõe observar, né, vigiar e orar. Observe a sua vida. Observe o que a natureza nos ensina. Todas as vezes que nós polarizamos, não é, existe sofrimento. Uma coisa que hoje está muito em voga, o feminismo contra o machismo. Os dois polos são ruins. Os dois polos trazem sofrimento. Se nós observássemos que homens e mulheres se completam, Sim. Não são antagônicos, né? Quando nós observamos na natureza, né, tem uma teoria dentro do taoísmo, o yin e o yang, não é? Que é tão conhecido já aqui no Ocidente. O yin e o yang são opostos, mas não são inimigos, eles são complementares. Se completam, né? Se completam. Né? Então, quando a gente traz para o equilíbrio, para o meio, existe a felicidade. E as redes sociais polarizando, né, as opiniões, as pessoas se engalfinhando em termos de palavras, né? Não chegam às vias de fato, até porque estão muito longe. Claro. Mas se chegassem muito próximos, talvez viesse a entrar nas vias de fato, né, de uma agressão física. E isso acontece exatamente quando a gente não consegue se entender. Né? O ser humano, ele é feito para viver agregado. Isso, como alma, não é? Como espírito, nós estamos aprendendo desde o princípio espiritual, lá atrás, há milhões e milhões de anos atrás, quando nós éramos aproximados do mineral, né? Da matéria bruta. Ali aprendemos, né? E isso está dentro de nós, a questão da agregação da matéria, a questão da agregação dos pensamentos, dos sentimentos. Nós precisamos conviver, viver com a outra pessoa. Né? E é uma pena que se utilize o meio de comunicação para haver tanta desavença. Mas como tudo caminha, né, para um equilíbrio, mais cedo ou mais tarde a gente vai estar usando isso. E tem muita gente que usa esse meio social para muita ajuda. Né? Tem. Para fazer o bem. Com certeza, com certeza. Qual a relação
entre os sentimentos coletivos e os arquétipos que fala Joana de Ângeles? Olha, o arquétipo, em realidade, é uma forma de mostrar algo que existe em nós, não é? Sim. Então, nós poderíamos pegar aqui até uma figura de gibi, de quadrinho, não é? Um Pato Donald na vida. O Pato Donald é o arquétipo do sujeito irritável. Nossa! E aí nós encontramos Pato Donald a 3x2 aí. Eu gostava muito de gibi. O arquétipo do Mickey, não é? O camarada centrado, equilibrado, que pensa, que raciocina, que ajuda, não é? Então, os arquétipos que nós observamos são conteúdos nossos, não é? Que precisam ser trabalhados quando nos trazem dor. Certo. O arquétipo que Joana fala, né? Os espíritos nos trazem essas ideias ligados à personalidade, ligados à psicologia, né? Esse arquétipo, ele simplesmente mostra o que existe dentro de cada um de nós. Então, fazendo uma jogadinha, né, com esse arquétipo, o que fala a Joana, e as redes sociais, que nada mais é que uma representatividade de algo que a gente queria ser, não é, e acha que todo mundo acredita naquilo que você mostra, que também ninguém acredita. Então, falando das redes sociais, na verdade aquilo ali passou a ser um espaço de manutenção de máscaras. Sim, né? Quando você pega um aplicativo, né, que você coloca, aí são as famílias maravilhosas, todo mundo passeando, não é? E isso é terrível para quem é impressionável. Quem tem uma família, e todos nós, vamos combinar aqui, né? Toda família tem os seus problemas. Graças a Deus, porque senão ia ser uma monotonia, não ia ter graça nenhuma. Então, todas as famílias têm as suas questões. Sim. A pessoa que não pensa em cima disso e pega um aplicativo desse e vê a pessoa passeando, Europa, não é? Olha que família feliz, só a minha que é um horror, que é um desastre, né? E aí começa a cobrar do outro, do companheiro, da companheira, dos filhos, de marido, esposa, não é? Uma irrealidade. Eu costumo descrever casal, não é? Vamos pegar o casal, né? O início de uma família, em 3 categorias, né? O casal complicado, o casal mentiroso e o casal esquisito. Pronto, já estragou toda a família. O casal complicado é esse que briga por qualquer coisa, não se entendem, um fala uma coisa, o outro entende outra, e o bate-boca, e hoje, não é? Mandei uma mensagem para você em 15 segundos, você não me respondeu, com quem que você está aí? Ou seja, é o casal complicado que busca um sofrimento. O casal mentiroso é aquele casal harmonioso, é o casal desses aplicativos. Nossa, aí, né? É um beijinho, uma graça, é uma doçura. É um se amando, né? É aquela coisa... E pulando toda a cerca depois. Ai, tive que falar. Mas é a realidade, né? E aí, essa mentira, não é? O casal mentiroso, porque um está se anulando. Quando isso acontece, não é? Um se anula. É o casal mentiroso. E o casal esquisito. Os dois são extremamente diferentes, como todo ser humano. Que é normal, né? O que é normal. Isso que é normal. Cada um tem uma individualidade, é um universo. O casal esquisito. Os dois se percebem muito diferentes, com opiniões diferentes, com culturas diferentes, mas resolveram ser felizes, né? Então, um engole um sapo hoje, outro engole um sapo amanhã, não brigam, esperam o ânimo descer
e aí se acertam, se conversam e vão levando uma vida individual, consciente das suas dificuldades pessoais e da dificuldade do outro, mas resolvendo ser felizes. Fazendo isso que Emmanuel, né, que você tão bem colocou aí, buscando, mesmo que sendo preparado, né, pensado, fazendo diferente. E agora nós vamos acompanhar um trecho delicioso da palestra do Sérgio Breves, onde ele vem dissertando assim maravilhosamente sobre sentimentos e emoções. Continue anotando, porque você vai poder fazer uma catarse aí fantástica. E não pode deixar depois de ficar fazendo uma reflexão sobre tudo isso que você vai ouvir daqui a pouquinho. Acompanhe e não perca uma só palavra. Vale a pena, é isso aí. Muita paz em nossos corações, muita harmonia, muito amor. Falando em amor, gostaria de que hoje nós começássemos o nosso bate-papo lendo um soneto. Eu vou ler porque eu não gosto de tentar decorar as coisas, né? Então eu vou ler e em cima disso nós vamos conversar até as 10:50. Entendi o recado. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu aprendi isso quando eu servi o exército, né? E aí foi por aí. Esse soneto é de um poeta português, Luís Lisboa. E ele diz o seguinte: o nome do soneto é Soneto a uma Deusa. Diz ele assim: tu és o quelço do pentalganírio, saltando as rimpas do fermim calério, carpindo as taipas do furor salírio nos rúbios calos do pijon sidério. És o Bartólio do bocal empírio que ruge e passa no festim citério, em ticoteios de partano estírio, rompendo as gampas do ortomogenério. Teus lindos olhos, que têm barlacantes, são camessúrias que carquejam lentes nas dúrias pélias do pegal balônio. São carmentórios de um carcé metálico de lúrias pélias em que pulsa o obalho em vertimbáceas do pental perônio. É sério? É sério. Eu não estou nem rindo de tão profundo que é isso aqui. Não é? Luís Lisboa, poeta pré-camoniano. O que é isso aqui? Isso foi uma crítica, um soneto, que ele fez a essa questão do poema de forma rígida e fixa, né? Então ele mostrou que aquele monte de voltas de palavras difíceis, às vezes, não traduzia nada, né? Realmente é um soneto, né? Mas que ele traz exatamente a dificuldade, né, de nós entendermos, às vezes, uma coisa que poderia ser muito simples, bonita, não é? Por que nós começamos falando esse soneto, né? Deve ter eu já briguei demais aqui com esse fio, ele vai ficar aqui na frente mesmo. Deve ter uma finalidade para nós termos falado esse poema, esse soneto. Por que nós não entendemos absolutamente nada? Porque o nosso cérebro não tem as informações dessas palavras, que em realidade foram inventadas por ele. Se vocês forem procurar isso no dicionário, vocês não vão encontrar,
né? E nós não entendemos nada porque o nosso dicionário, não tendo essas informações, dicionário cerebral, não tendo essas informações, isso não significa absolutamente nada. Como se eu falasse aqui um poema muito bonito, com nexo em japonês, eu acho que poucas pessoas iriam entender também. O nosso cérebro, que vem sendo pesquisado, estudado, esmiuçado nos últimos 20 anos, não é? A neurociência tem dado passos imensos no entendimento do que é o cérebro e na ligação do cérebro com as nossas emoções, ainda caminha a passos muito lentos para conseguir entender como é que se formam as emoções, onde é que está a sede dessas emoções, como é que elas aparecem dentro de nós. Simplesmente, a dificuldade está em entender que quem tem a emoção, que quem vivencia essa emoção, não é o cérebro, é a alma. Só que para a ciência do 2 mais 2, né, não existe o espírito. Essa possibilidade não passa pela cabeça de uma boa parte de cientistas materialistas. Nós vamos conseguir entender isso quando o espírito for uma realidade para a ciência. Então, nós começamos a nos perguntar, né, tomando por base a questão da ciência, onde é que no cérebro estão contidas as nossas emoções? Em realidade, o cérebro é o órgão que nós, espíritos, usamos para nos relacionar. E da mesma forma que existe uma área no cérebro, com o dicionário das palavras em português, das palavras em inglês, porque nós temos vários dicionários, não é? Quem fala outras línguas tem vários dicionários em áreas cerebrais. Só que isso não é uma propriedade do cérebro, é uma propriedade do espírito. O cérebro é a ferramenta que nós temos para nos comunicarmos. É o cérebro que vai ouvir o espírito e colocar em prática fisicamente, né, direcionando o nosso corpo. Mas hoje qual é o tema? Emoção e sentimento. Pois é, onde é que fica isso? Quem é que sente? Quem é que se emociona? Quem é que ama? Quem é que odeia? Quem é que entra em depressão? O corpo sofre essas consequências, ou goza dessas consequências. Mas quem sente, quem vivencia, somos nós, espíritos. É a alma. É a alma que consegue colocar para dentro de si essas experiências. Então hoje, não é, a nossa conversa em termos de emoções e sentimentos passa por uma questão de entendimento dessa ligação da alma com o corpo. E o quanto o corpo, porque nós estamos encarnados, né, nós pegamos da experiência externa para colocar para dentro esses valores. Agora mesmo nós estávamos conversando, né, fazendo uma gravação. Pode ser revelado isso? Pode, né? Claro. Tá. Tem que contar propaganda, né? Toda vez que eu falo em propaganda, eu me lembro da Neide Aparecida, aquela Tonelux. Eu sou velho, eu sou, né? O pessoal mais novo não tem a menor ideia de quem seja, né,
A Neide Aparecida. Quem riu aí está mais ou menos regulando a idade, né? Nós estávamos conversando sobre como é que a gente faz essa mudança. Porque nós estamos aqui hoje com uma finalidade. Ninguém veio aqui hoje simplesmente porque não tinha o que fazer, então eu vou lá, não seja, não é? A novela não está muito interessante, então talvez lá tenha uma conversa melhor. Ninguém veio aqui à toa. Nós estamos aqui em busca de alguma coisa, em busca de uma melhora, de um lenitivo, de um carinho, de um ombro amigo. Essa absorção, esse contato, não é o que vai fazer com que a gente vá se mudando, se transformando, normalmente para melhor. Então, vamos ver essa relação de espírito e corpo. Quando nós nos aborrecemos, quem se aborrece é a alma. Mas ela aciona a parte cerebral. Quando eu aciono, eu, espírito, me aborreço, sinto raiva, eu aciono a parte cerebral, isso vai desencadear, não é, um caminho imenso de neurotransmissores. Não vai ter prova depois da palestra, não. Então não precisam estar decorando nomes, é só entender a questão. Quando eu me aborreço, eu, espírito, comunico isso ao cérebro. O cérebro, que é burro, o nosso cérebro é burrinho, ele acredita no que nós falamos para ele. Mas ele acreditando, ele fabrica determinados elementos bioquímicos que vão exatamente dar uma sensação física. Se eu me aborreço, eu aciono uma série de glândulas endócrinas. Isso vai chegar imediatamente lá na suprarrenal e a suprarrenal vai descarregar na corrente sanguínea cortisol, adrenalina, noradrenalina, e aí nós ficamos igual um gato assustado, arrepiado. Eu me irrito uma vez, duas, três, e o interessante é que a gente vem se irritando há milhares de anos. Milhares de anos. E o corpo se vicia nessa bioquímica. Nós não somos viciados em raiva. Nós somos viciados na bioquímica que o cérebro produz quando eu digo para ele, o corpo e o cérebro, que eu estou com raiva. Eu, espírito. Então eu sou viciado na bioquímica que o cérebro produz. E como o corpo pede isso, inconscientemente eu busco um processo de raiva. Raiva, tristeza, medo, tudo isso é emoção. Quem sente isso? Eu, espírito. Nós, espíritos. Quem é que sofre as consequências? Os nossos corpos. E a gente se vicia nisso. Vocês já conhecem pessoas, não é, que às vezes a gente até se arrepende, não é? Se encontra a pessoa, como é que você vai? Aí ela explica, né? Aí você para-se, para que eu perguntei, né? Porque essa pessoa é viciada naquela coisa pesada, na tristeza, está tudo errado, está tudo ruim. Isso é vício, não da emoção, mas do que a emoção
provoca no corpo. Mas será que nós só somos viciados nessas coisas ruins? Não. Eu não vou perguntar, porque não é o caso, mas aqui deve ter algum corredor ou corredora, né? Quem gosta de todo dia, né, está correndo. Se você perguntar a um corredor, ele diz assim, eu tenho pessoas amigas, assim, Sérgio, eu não posso deixar de correr um dia, né? É bom. O que é bom? É a sensação física da corrida. Mas por que é bom? Não é? Eu, com essa barriguinha, vocês devem imaginar que eu não corro lá muita coisa. Não é? Eu não sei o que é esse bom de correr. Mas esse corpo do corredor, ele tem um retorno bioquímico de coisas agradáveis. De neurotransmissores que provocam, não é, no cérebro, excitam o cérebro cada vez mais a uma coisa gostosa. Deve ter gente perguntando assim, onde é que está o estudo espírita aqui? Não é? Porque nós estamos falando, está no chocolate. O chocolate, não é? O que é o chocolate? O chocolate é uma excitação. Por que o chocolate não é gostoso? Só por causa do açúcar? Não. O chocolate tem uma química chamada triptofano. Pode jogar lá no Google que vocês vão encontrar. Não é pentalganírio, não. O triptofano existe. Não é? Ele inventou outra coisa. Né? Primeiro que não foi eu que inventei esse soneto, mas o triptofano existe. O triptofano, ele excita, não é, ao cérebro produzir endorfina, que é o neurotransmissor da felicidade, da alegria, que quem corre consegue produzir. Bom, então, qual é a nossa conversa de hoje? Por que nós estamos falando disso? Porque quem é viciado em sentir raiva, quem é viciado em tristeza, quem é viciado em depressão, a depressão, ela é um excitante fortíssimo das coisas, não é? Das dores que nós sentimos. Vocês já repararam que o depressivo fica assim, ó? A gente não vai fazer esse exercício até porque não tem tempo, né? Mas se nós ficarmos aqui assim, daqui a 10 minutos, eu só vou pensar em coisa ruim. Eu só vou pensar em situações de dor, de desavença, de briga, porque essa posição aqui excita o cérebro a esse tipo de produção bioquímica. Se vocês quiserem experimentar um dia, né, sentem em casa assim e fiquem assim. Pode contar 10 minutos. Vem a briga com o marido, quem é mulher vai... Mulher então, não é? A gente precisa entender, peraí, deixa eu falar, porque senão daqui a pouco a gente sai apanhando daqui, não é? É porque o homem que fica assim, né, ele só vai pensar na batida de carro, né, no futebol que ele perdeu, e ele vai ficar preso naquilo ali assim. Porque o homem tem gaveta, ele vai ficar pensando numa coisa só. A mulher é um armário sem divisão, então ela vai ficar assim, ela vai começar do chinelo, da sandália que comprou e o marido não viu, e aí vai passar para uma festa que ela foi com ele, e também ela foi toda arrumada, ele foi de chinelo de dedo. Daqui a 10 minutos, depois dos 10 minutos iniciais, ela está lá na lua de mel brigando com ele em São Lourenço, não é? Então,
vai depender, né, se é homem, se é mulher, se abriu gaveta, se abriu o armário inteiro. Né? O cérebro, quando eu faço isso, né, quem quiser entender melhor sobre isso, procure ler, estudar sobre programação neurolinguística, PNL, né? Você vai entender isso aí. Então, o cérebro, ele é moldável em termos de sentimento, de emoções, dependendo da minha vontade. Eu posso ficar assim, ou posso ficar assim. Se quiserem também experimentar, agora não, né? Chegar em casa. Ficarem assim, você não consegue fixar o pensamento num assunto. O cérebro funciona ligado, né? Vai ligando de um assunto a outro, você vai se lembrando de uma porção de coisas. Isso tudo é para mostrar o seguinte: todos nós temos as nossas viciações mentais. Por quê? Porque somos espíritos que estamos acumulando experiências há milhões de anos. Milhões de anos. As nossas emoções fazem parte de um pedaço do nosso cérebro, né, que surgiu há milhões de anos atrás, quando os animais começaram a sair da água, crescendo e começando a ter sentimentos. Quando nós chegamos em casa, quem tem cachorro sabe disso, né? O cachorro faz uma festa, pula, suja a gente, arranha. Não é? Quando a gente vai na padaria, ele olha para você saindo assim, parece que lambeu graxa, né? Cachorro que lambeu graxa, aí fica com aquela cara assim, uma tristeza. Nós temos esse cérebro dentro do nosso cérebro. Então, desde milhões de anos atrás, nós estamos nos ligando a questões de emoções e de sentimentos. Mas hoje somos seres humanos que raciocinamos, que temos um neocórtex que funciona de acordo com o meu conteúdo de espírito. Se eu tenho vivências como espírito, né, voltadas ao bem, ao equilíbrio, eu vou impregnar o cérebro com essa vontade, com esse sonho, com essa ação. Se eu sou ligado, se a minha bagagem ainda é uma bagagem de muita dor emocional, eu vou passar para o corpo exatamente essas sensações ruins. Então nós que estamos aqui, que não viemos aqui à toa e temos uma finalidade, é exatamente isso que nós precisamos entender. Nós estamos aqui em busca de mudança. Mas não é a prece que a Iraci vai fazer que vai nos mudar. Não são as palavras que eu estou dizendo aqui que vão nos mudar. Não é o soneto a uma deusa que vai mudar um fio de cabelo nosso. Nós só iremos mudar um fio de cabelo a hora que nós nos propusermos a isso. E eu não posso contar com alguém ou com alguma situação. Nesse ponto, nós somos um universo em separado. Precisamos muito do outro. Não conseguimos viver isolados. Isso não é vida. Nós não aprendemos com isso. Eu dizer que tenho serenidade, calma, meditando numa caverna no Himalaia, é muito fácil. O difícil é conviver e buscar uma serenidade dirigindo no trânsito do Rio de Janeiro. Mas eu estou no Rio de Janeiro, eu dirijo no Rio de Janeiro.
Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou não brigar a cada 10 minutos no trânsito? Quando eu traço para mim que eu vou ser diferente. Nós estávamos ainda agora conversando, Iraci perguntou, mas isso é fácil, Sérgio? Eu falei, não, é difícil toda a vida. Mas só vai acontecer se eu quiser. Se eu continuar viciado, né, vamos voltar lá na questão da bioquímica, se eu quiser continuar viciado nas sensações que eu sinto quando estou com raiva, eu tenho um prato cheio no trânsito. Então, só que eu saio, não quero mudar em nada e continuo fazendo a mesma coisa. Mas nós queremos nos mudar. Então depende de nós. É difícil, mas a gente pode fazer. De que forma? Não é? Como é que nós aprendemos a dirigir? Quem dirige? Sentando a primeira vez, à frente de um volante, olhando aquele monte de pedal, monte de reloginho, né? E saindo apavorado com o instrutor do lado, né? Naquela velocidade estupenda de 20 por hora, né? Tenso, tirando suco de volante, né? Você aperta tanto o volante que escorre assim, né? E aí, na segunda aula, terceira, quarta, quinta, 10ª, 2 anos depois que você já tirou carteira, você está dirigindo. Qual foi a mudança? A prática. Simplesmente a prática. Mas eu só fui dirigir no momento em que eu quis ir dirigir. No momento em que eu me matriculei numa escola, assisti às aulas, ou seja, um esforço meu. Eu preciso dar o primeiro passo. Eu preciso me esforçar. Nós precisamos nos esforçar para executar a nossa mudança, a nossa transformação. O passe aqui no centro é fundamental. A prece é fundamental. Esse convívio é fundamental. O estudo é fundamental. Mas se eu não quiser, eu passo por tudo isso e não mudo um fio de cabelo. Vai depender da minha vontade realmente de mudar. Quando eu entender que para que eu galgue, né, posições de felicidade nesse mundo ou em outros mundos, que eu me modifique junto com a Terra, é necessário que eu tenha vontade de mudar. E são as coisas mais simples que vão nos ajudar nessa mudança. Não adianta a gente raciocinar em caridade. Não, eu tenho que aprender, eu quero ser caridoso. Vou fazer um asilo. É muito fácil, né? Todo espírita, eu também já fui assim, né? Quando a gente começa, não, seria bom que eu tivesse um asilo, seria bom que eu tivesse uma creche, seria bom que eu tivesse um orfanato, não é? E dentro de casa, como é que está a questão da caridade? Não estou perdido, não é? Só para cada um pensar nisso, né? Ele se perdeu. Não me perdi, não. É pra, quando eu perguntei assim, e dentro de casa, como é que está a caridade? Aí eu calei a boca para a gente pensar, e dentro de casa, como é que está a caridade? Aquela mulher complicada, aquela mulher complicada, né, que abre o armário assim, não é? E tira uma reclamação e que a gente já conhece, não é? Aí você para assim, de novo, meu Deus do céu, não é? Aquele marido que chega com aquele
papo do trabalho que você já conhece, aí você olha assim, meu Deus do céu, ele não muda o disco, né? A gaveta, né? O homem tem gaveta, ele vai falar sempre a mesma coisa. Né? É com essa pessoa que nós precisamos começar a exercitar a nossa mudança. Porque é difícil toda a vida. Nós trabalhamos exatamente com saúde mental. E você, às vezes, pega um paciente que faz terapia há 6, 7 anos. Toda semana ele reclama da mesma coisa. É por isso que terapeuta tem que cobrar caro, né? Porque é para poder pagar a terapia dele, porque senão você enforca o sujeito, né? Porque a pessoa fala assim, não, mas a minha nora então paga um pato terrível, né? A minha nora, ela vai fazer isso e não me chama. Aí você, olha só, por que você espera que a sua nora lhe chame? Não, porque ela tem que chamar. Eu falei, será que tem? Esse é um caso fictício, não é? Por que tem que chamar? Não, mas ela vai à farmácia, né? E ela sabe que eu gosto de ir à farmácia. Por que ela tem que chamar para ir à farmácia? Aí a pessoa passa 6 anos reclamando da nora. Coitada da nora, né? Porque o que ela recebe de vibração negativa, mas o problema da nora, né? Mas a pessoa que reclama durante 6 anos da nora, ela sofre diariamente por causa da nora. Ela está colocando nas mãos da nora, não é, a sua felicidade. Eu estou proibido, minha esposa me proibiu de dar uns determinados exemplos. Ela você já está cansando esse negócio de pasta de dente, toalha molhada. Eu estou aqui procurando uma coisa mais importante, mas está difícil de encontrar, não é? Porque são essas coisas mínimas que fazem com que a gente sofra. Como é que eu mudo isso? Fazendo diferente uma primeira vez. Você me autoriza a falar da toalha? Autoriza? Ela está aqui. Ela riu, eu vou achar que esse riso dela me autorizou, não é? Eu já devo ter falado isso aqui, né? Porque é uma coisa tão comum e é um desgaste. Gente, quem passa por essa situação entende o que eu estou falando, né? O camarada sai do banheiro e larga a toalha molhada em cima da cama. Tem 5, 6 anos, 10 anos de casado, né? Aí a mulher pega, reclama, fala, briga. Tem razão, não é que não tenha. Não é que não tem razão. Tem razão, não é? Camarada, por que ele não sai e não pendura? Não é? Vai lá e pendura a toalha molhada. Mas ele, por alguma dificuldade masculina, porque o homem tem uma dificuldade incrível, o cérebro é cheio musculoso, não é? O cérebro musculoso, então é rígido, né? Ele deixa a toalha molhada em cima da cama. Aí a esposa pega a toalha, fala, reclama, brigam, se desentendem, e ela vai e pendura a toalha. Pega a toalha e pendura. Porque se vai pegar e pendurar, não precisa o intervalo da briga. Eu não estou defendendo o homem ou mulher, só estou usando um exemplo, não é? E da mesma forma que o camarada que pega, chega do futebol, não é? Com aquela roupa
suada, não é? E larga. Não é que esteja certo largar a toalha, não é isso. Não estamos. Eu estou pegando um exemplo bem simples para mostrar que a gente sofre terrivelmente com coisas pequeninas. Mas sabe por que disso? Porque nós estamos viciados na sensação da briga por causa da toalha. O objeto não é mais a toalha. Porque se o marido, de repente, sai e pendura a toalha, a mulher vai falar assim, opa, pode ser. Quem não ouviu o que ele falou assim, esteve com outra, né? Porque a pessoa precisa de uma excitação para sentir o que é a briga. É bioquímico. Só que esse bioquímico é do corpo. Os valores emocionais, os sentimentos são da alma. Eu preciso me acostumar a sentir coisas boas. E é sentindo coisas boas que eu vou querer sentir mais coisas boas. É me mudando, é equilibrando a minha psicosfera e a psicosfera do lar, do trabalho, das amizades, dos contatos, que eu vou crescendo. É entendendo que o amor é muito mais gostoso do que uma briga. Se o camarada um dia, esse camarada da toalha, ele pendura a toalha, a esposa vai arrumar um jeito de reverter isso, não é? E achar uma briga. O homem é a mesma coisa. Não é? O homem, ele chega em casa, não é? Sempre briga, tem sempre um rame-rame. Naquele dia ele chega, reclama do trânsito, a mulher não fala nada. Ele reclama do chefe, a mulher não fala nada. Ele reclama de alguma coisa, a mulher não fala nada. Porque quando ele reclama, ela contrapõe, aí tem a briga. Não é? Naquele dia ela resolveu mudar, ela veio ao Seja Barra, escutou uma palestra e pensou assim, vou mudar. Não é? E aí ela não reclama de nada. E ele vai ficar incomodado. Só que ele sabe que uma coisa que deixa ela chateada é comentar alguma coisa sobre a comida. Ele falou do cachorro, falou do trânsito, do chefe, do amigo, do não sei, e não houve uma resposta. Ele está precisando daquela bioquímica. E ele sabe da questão da comida. Aí ele vai até a cozinha inconscientemente. Olha a panela, tem um estrogonofe maravilhoso. Mas ela deixou esquentar um pouco, deu uma talhada. Né? De novo você talhou o estrogonofe, acabou. Aí ela se morde, responde, brigam, e aí ele se sente satisfeito. Brigaram, a cara dele é de aborrecimento, mas fisicamente ele está satisfeito. Gente, vamos nos viciar no que é bom. Vamos nos propor a sermos felizes. Vamos nos conhecendo. Vamos traçar para nós uma transformação, uma mudança que vai ser gradual, homeopática, bolinha por bolinha, mas que nós tenhamos força de vontade de colocar exatamente isso em prática. Só depende de nós. Só depende de nós. Vamos colocar para dentro da alma, que somos nós, essas informações agradáveis, gostosas, de felicidade.
de paz, de muita harmonia. Muita paz para todos nós. E aí, gostaram? Muito bom, né? Ah, tá vendo? Só quando eu falo não erro. Anota aí e aproveita sempre. Mas nós vamos voltar outra vez com outros temas assim que será inesquecível, ok? E estamos no final de mais um programa, com certeza. E para isso nós deixamos aqui o nosso beijinho cor-de-rosa, que é para você ter uma semana linda, gostosa e cheia de muito amor. Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude.